Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais um estudo das profecias do Apocalipse, Apocalipse Fácil. Hoje vamos estudar com vocês a carta que Jesus escreveu à igreja de Pérgamo. Vamos orar antes. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando Tua graça, a Tua iluminação, para que ao abrirmos a Tua palavra, para estudarmos a carta que Jesus escreveu à igreja de Pérgamo, que o Espírito Santo nos ilumine a mente para compreendermos as mensagens que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Pérgamo está no capítulo 2 de Apocalipse, dos versos 12 até o verso 17. Vamos ler esta carta que Jesus escreveu. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Pérgamo era uma cidade situada num grande vale. Era uma das cidades mais famosas da Ásia Menor. O palácio, os templos, os teatros e outros prédios públicos foram construídos no topo de uma alta montanha, 300 metros de altura, chamado de Acrópole. Desde 1878, o governo alemão está realizando escavações nas ruínas de Pérgamo, principalmente na Acrópole. Homero e mais tarde Heródoto produziram suas obras ali em Pérgamo. Por volta do ano de 197 a 159 a.C., Eumenes II, o rei grego de Pérgamo, fundou uma biblioteca a qual chegou a ter 200.000 manuscritos. Esta biblioteca provocou ciúmes em Ptolomeu V do Egito, que, com medo de que a biblioteca de Pérgamo superasse em fama a de Alexandria, então ele proibiu exportar para Pérgamo o papiro. O papiro era usado para escrever e era produzido no Egito, exportado para a Ásia Menor. Essa proibição se tornou uma bênção, pois os produtores de livros de Pérgamo sentiram-se forçados a buscar uma solução alternativa, e daí surgiram então os pergaminhos. Os pergaminhos eram escritos feitos em peles de animais. Pergaminhos porque iniciaram este sistema na cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo possuía muitos templos, o maior deles o altar a Zeus. Mas existia ali o templo a Dionísio, o deus boi, Baco, o deus do vinho, Vênus, a deusa do amor, o santuário de Demétrio. Os mais famosos são o altar de Zeus e o templo de Esculápio. Esculápio era o deus da cura e o deus da medicina, adorado na forma de uma serpente. Por isso a medicina hoje ainda tem o símbolo de Esculápio, que é uma serpente. O mais famoso médico da antiguidade, Galeno, nasceu em Pérgamo. E ali, no templo de Esculápio, Galeno desenvolveu a sua medicina. No reinado de Adriano, o templo de Esculápio foi magnificentemente desenvolvido ao ponto de se tornar uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É importante observar que os reis de Pérgamo eram todos também pontífices da sua religião, eram reis sacerdotes. Átalo III, o último desses reis sacerdotes de Pérgamo, submeteu o seu reino ao Senado de Roma e após a sua morte, Pérgamo tornou-se a capital da província romana na Ásia Menor. Os imperadores de Roma, assim como Júlio César e depois Augusto César, tomaram também as honras de serem pontífices, reis e sacerdotes. E este costume dos imperadores de Roma depois foi sucedido pelos reis de Roma, chamados papas. A palavra Pérgamo significa exaltação, porque a Acrópole de Pérgamo estava situada numa grande montanha, 300 metros de altura. O período de Pérgamo compreende os anos de 313 a 538. O que aconteceu na era de Pérgamo foi o casamento da igreja cristã com o paganismo.
a era da amalgamação, o tempo em que o cristianismo se casou com o mundanismo e deste casamento deu a origem à grande Babilônia espiritual, a cidadela do Vaticano. O período de Pérgamo, de 313 a 538, começou com o imperador Constantino abraçando a causa da igreja e decretando tolerância religiosa para todos os cristãos. Esse é o período conhecido como a Era da Institucionalização da Igreja e do Clero. A igreja que se estabeleceu não sobre a rocha eterna, que é Jesus, mas uma igreja que se estabeleceu sobre os reis e sobre o bispo de Roma. As igrejas cristãs até então não tinham templos. Estes começaram a ser construídos especialmente nos locais sagrados no reinado de Constantino, o primeiro imperador romano a adotar o cristianismo como a religião oficial do império. Eusébio escreveu que os melhores projetos de igrejas foram patrocinados pelo imperador Constantino e pela sua mãe, a rainha Helena. Este período assinala o sucesso de Satanás em unir o Estado e a igreja. A igreja de Pérgamo era bem diferente da igreja de Esmirna. Enquanto na carta anterior de Esmirna não existem repreensões, mas na igreja de Pérgamo existem várias repreensões. Ali estava o próprio trono de Satanás, o quartel-general dos Balaamitas e dos Nicolaitas dentro da igreja. Convido você para ler Apocalipse capítulo 2, versos 12 em diante. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Essa expressão espada aguda de 2 fios aparece 2 vezes aqui na carta de Pérgamo. Destaca o fato de que a autoridade é a palavra que saiu da boca de Deus, a Bíblia. Esta sim é a autoridade, não as tradições pagãs. Mas a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios na sua boca. Eu sei as tuas obras, diz o verso 13, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O sistema de adoração a Baal, o sistema de adoração ao Deus Sol, começou em Babilônia, mas com a derrota dos babilônios, quando a Medo-Pérsia se tornou o novo império. Os sacerdotes e todo o sistema religioso de Babilônia, eles fugiram para a cidade de Pérgamo e instituíram ali o seu culto ao Deus Sol. Por isso, aqui no verso 13 diz: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Transferido de Babilônia para Pérgamo, e posteriormente de Pérgamo para Roma. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Antipas, um fiel servo de Deus, bispo da igreja de Pérgamo, que foi sacrificado, morreu como mártir aos 86 anos. Minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas foi morto no tempo de Nero, no ano 68. No capítulo 2, verso 14, nós lemos: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Considerando que o período de Pérgamo, 313 a 538, foi o período para o desenvolvimento do papado, pode-se entender muito bem a expressão trono de Satanás, como sendo principalmente uma referência à adoração papal em Roma. Historicamente, a igreja de Pérgamo representa a era da popularidade, a era dos compromissos com o paganismo. Aquilo que Satanás não conseguiu no período de Esmirna com as perseguições, agora ele conseguiu com sucesso, exaltando o cristianismo, tirando o cristianismo das catacumbas e elevando os cristãos à posição de igreja do Estado, a menina dos olhos do imperador Constantino, cuja conversão foi oficialmente anunciada em 323.
Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã, entrando o cristianismo nas cortes e nos palácios dos reis. Abandonou a simplicidade de Cristo e dos seus apóstolos, em troca da pompa, do orgulho e dos sacerdotes governadores pagãos. Podemos dizer, sem medo de errar, que o período de Pérgamo, 313 a 538, foi o mais desastroso período da história do cristianismo, quando a igreja perdeu a sua pureza espiritual e doutrinária. Por isso, Jesus se revela à sua igreja no período de Pérgamo, dizendo: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Porque o que importa para Deus é a Bíblia, e a Bíblia somente, sola Escritura. Quando lemos aqui no verso 14, tenho, porém, contra ti, que segues a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Esse texto destaca a especialidade do bispo de Roma. Quando uniu a igreja cristã com o paganismo, a especialidade do profeta Balaão foi exatamente o de vender as bênçãos de Deus. O que o bispo de Roma fez no período de Pérgamo, aceitando as doações de Constantino, aceitando os presentes e deixando que Constantino liderasse a igreja, o bispo de Roma se tornou um servo nas mãos do imperador. Uniu o povo de Deus ao paganismo. Balaão, aquele que destrói o povo. Este é o significado do nome Balaão, aquele que destrói o povo. E foi exatamente o que o bispo de Roma fez no período de Pérgamo. Balaão foi um homem de Deus, um profeta de Deus. Assim como o bispo de Roma, a princípio, era um homem de Deus. Mas Balaão apostatou-se, entregou-se à cobiça, todavia professava ainda ser o servo do Altíssimo. O mesmo ocorreu com os bispos da igreja de Roma. Foi no período de Pérgamo que os bispos de Roma começaram a abrir os olhos e ver o potencial que eles tinham para governar, para dominar, para legislar sobre o povo de Deus, sobre os demais bispos de outras cidades do interior e, ao mesmo tempo, enriquecer-se com a venda das bênçãos divinas, assim como Balaão. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 15, Pedro descreve Balaão como aquele que amou o prêmio da injustiça. Satanás obteve inteiro domínio sobre ele. O plano proposto por Balaão para destruir o povo de Deus foi separar o povo de Deus, introduzindo neles a idolatria. Balaão disse: se pudessem levar o povo de Israel a tomar parte no licencioso festival a Baal e Astarote, eles cairiam no desagrado de Deus e se tornariam presa fácil de Satanás. E foi o que o rei Balaque fez, seguindo o conselho de Balaão. Balaão testemunhou o sucesso do seu plano diabólico, viu a maldição de Deus cair sobre o seu povo de Israel. Porém, queridos, na guerra de Israel, posteriormente contra os midianitas, Balaão foi morto. Balaão esperava fazer do serviço a Jeová a escada para a aquisição de riquezas, honras e glórias mundanas. Com idênticas semelhanças, o bispo de Roma fez o mesmo com a igreja cristã no período de Pérgamo. Cristianismo e paganismo de mãos dadas. Uma monstruosidade. Sangue pagão correndo em veias cristãs. Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como aquele que se opõe a Deus e que se exalta sobre Deus. Vamos mencionar somente alguns exemplos de práticas e ensinamentos pagãos que foram introduzidos no cristianismo no período de Pérgamo, do ano 313 ao ano 538. No dia 7 de março de 321, Constantino introduziu a primeira lei dominical, da qual nós temos conhecimento. A primeira lei dominical, feita por Constantino, pode-se ler assim: que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Aos moradores dos campos, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados da sua lavoura, visto suceder frequentemente não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio das vinhas, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões.
Este edito, promulgado por Constantino, foi o primeiro a unir a Igreja e o Estado romano. A pedido do Papa Silvestre, Constantino começou a construção de uma igreja no ponto em que estava o túmulo de São Pedro. Pedro foi morto nos circos de Nero, e ali foi colocada a sepultura de Pedro. Papa Silvestre pediu para Constantino construir uma igreja ali, exatamente sobre o túmulo de Pedro. O trabalho começou em 306. Disse que Constantino trabalhou com as próprias mãos, carregando 12 cestos de terra em honra aos 12 apóstolos. Uma parte das paredes do velho circo de Nero foi aproveitada na construção da igreja. O altar-mor foi construído justamente sobre o túmulo de Pedro. O Papa Silvestre fez a consagração da basílica no dia 18 de novembro de 324. Durante séculos, os papas não residiam no Vaticano. Moravam no Palácio de Latrão, que Constantino mandara edificar para eles do outro lado de Roma. A Basílica de Latrão era a igreja catedral. Os papas frequentavam, porém, a Basílica do Vaticano por ocasiões de certas cerimônias especiais. Logo, verificaram que havia conveniência em disporem de outras edificações junto à Basílica, a fim de que suas comitivas dispusessem de local para se vestir e, eventualmente, para passarem a noite. Depois da instituição do domingo, no dia 7 de março de 321, a próxima festa pagã que foi introduzida pelo nome Páscoa. Vejam, a Páscoa bíblica era uma festa profética celebrada anualmente, uma vez por ano, no dia 14 de Nisan, e apontava para a morte do Cordeiro de Deus na cruz. Jesus Cristo morreu exatamente no dia 14 de Nisan, numa sexta-feira do ano 31. É uma festa profética que se cumpriu com a morte de Jesus. Porém, queridos, a Páscoa realizada no mundo hoje iniciou no tempo de Constantino, no ano 325, no Concílio de Nicéia. Ali, naquele Concílio de Nicéia, em 325, Constantino sugeriu que a Páscoa deveria ser celebrada no dia da festa da deusa da fertilidade, a deusa Ishtar, a deusa babilônica. E em que dia a festa da deusa da fertilidade era realizada? Era no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio. Exatamente essa é a data celebrada como a Páscoa no mundo cristão. Babilônia tinha uma deusa chamada Ishtar, a deusa da reprodução, da fertilidade. Na primavera, ela era honrada como a doadora da vida. Os ovos, um símbolo da fertilidade, e os coelhos, como sendo prolíficos reprodutores, eram também adorados nesta festa da fertilidade. O dia de adoração a Ishtar era sempre o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio. Vocês percebem como o cristianismo se casou com o paganismo? 321, a instituição do primeiro dia da semana. Em 325, a instituição da festa da fertilidade. E no ano 330 até 335, Constantino instituiu 25 de dezembro como sendo o aniversário de Jesus Cristo, quando na realidade 25 de dezembro é outra festa babilônica de celebração ao deus Tamuz, filho do deus Sol. Chamo a atenção de vocês também para que observem quantas doutrinas falsas, pagãs, foram introduzidas no cristianismo no período de Pérgamo. No ano 320 foi introduzida a queima de velas. No ano 375, o uso de imagens e veneração de anjos e mortos. No ano 394, a missa como uma celebração diária. No ano 431, o início da veneração de Maria e o início do uso da expressão Mãe de Deus foi primeiramente aplicado para Maria no Concílio de Éfeso em 431. Os sacerdotes começaram a se vestir de forma diferente dos leigos no ano 500. E em 526 foi instituída a extrema-unção. E em 593 a doutrina do purgatório foi imposta por Gregório I. Alguns afirmam que 75% do ritual da Igreja de Roma é de origem pagã.
No capítulo 2 de Apocalipse, e no verso 15, diz: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Portanto, na igreja de Pérgamo existiam os seguidores de Balaão e os seguidores dos nicolaítas, todos envolvidos com o paganismo, todos envolvidos com a idolatria, com a promiscuidade, com a licenciosidade. Verso 16 diz: arrepende-te, louvado seja Deus, porque Deus sempre nos dá a oportunidade do arrependimento. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Outra vez, Jesus Cristo está destacando o poder e a autoridade da espada de dois gumes, a palavra de Deus, a Bíblia, o sola Escritura. Hoje vivemos num tempo em que a Bíblia está sendo substituída por tantas tradições e por outros livros e por outras opiniões e por outros conceitos. Queridos, ainda a palavra de Jesus Cristo é a espada aguda que saiu da boca de Jesus Cristo. E nós, como Martinho Lutero, dizemos sola Escritura. É a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, o assim diz o Senhor, o está escrito. Quem tem ouvidos, verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo falando para você e para mim. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. O maná escondido é uma referência que a palavra de Deus está fazendo ao que está escrito em Hebreus capítulo 9 e o verso 4. Aqui no capítulo 9 de Hebreus, o apóstolo Paulo está descrevendo o santuário da terra, comparando com o santuário do céu. O santuário da terra tinha um pátio, tinha o lugar santo e o santíssimo. Assim também, o santuário do céu tem um pátio, que é o planeta Terra, o altar de sacrifício, que é o Monte do Calvário, e lá no céu existe o lugar santo e o santíssimo. Paulo está descrevendo, fazendo um paralelo entre o santuário da terra e o santuário do céu. Capítulo 9 de Hebreus, verso 1 diz: ora também o primeiro tinha ordenanças do culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado para o primeiro, em que havia o candeeiro, o primeiro é o lugar santo, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, os 10 mandamentos. Portanto, no Santíssimo existia a arca do concerto, tendo dentro dela os 10 mandamentos e também o maná escondido. O maná escondido é realmente uma referência a Jesus Cristo, o pão da vida. Queridos, Jesus Cristo, o maná escondido, Jesus Cristo, o pão da vida, estava dentro da arca, ao lado dos 10 mandamentos. Existe plena harmonia entre Jesus Cristo como nosso maná, nosso Salvador, e também a obediência aos mandamentos de Jesus Cristo. Voltando agora para Apocalipse capítulo 2 e o verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. É um convite que Jesus faz para você. Alimente-se de mim, coma do maná que desceu do céu, o pão espiritual que é Jesus Cristo. Ele que nos alimenta. Ele é a água que mitiga a nossa sede. Aquele que tem sede de Deus. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Você vai beber da água da vida que é Jesus. Você vai comer do maná espiritual que é Jesus Cristo. E ainda tem mais uma promessa. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. No tempo de Jesus Cristo, a pedra branca era usada nos julgamentos, nas cortes. Os jurados, eles tinham uma pedra branca, e quando o réu era absolvido, os jurados colocavam a pedra branca em cima da mesa. O colocar a pedra branca em cima da mesa era um sinal de absolvição. Jesus Cristo, ao dizer, eu te darei uma pedra branca, ele está dizendo, eu te perdoo, eu te justifico e eu salvo você.
Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso maná e nossa água. Jesus Cristo é tudo para mim e é tudo para nós. Jesus nos dará um novo nome. Eu não sei qual será o nosso novo nome. Jesus Cristo nos dará um novo nome escrito na pedrinha branca. Certamente este novo nome terá muito a ver com a sua experiência de amizade e de salvação com Jesus Cristo. Bendito seja Deus que preparou este plano maravilhoso da salvação. E bendito seja Deus que nos esclarece, que revela suas intenções para comigo e para com você. Deixo com vocês as bênçãos de Jesus Cristo. Fique com Ele. Ele é a nossa vitória. Ele é o nosso pão. Ele é a nossa água. Ele é a nossa pedra branca de absolvição e perdão. Que a graça de Jesus fique com você. Amém.